A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi um marco histórico que consolidou a posição do país como uma nação relevante no cenário internacional. Embora tenha sido o único país da América Latina a enviar tropas para o fronte europeu, o envolvimento brasileiro teve um impacto mais profundo do que o número de soldados mobilizados poderia sugerir. O Brasil desempenhou um papel fundamental tanto no campo militar, com a Força Expedicionária Brasileira, FEB, quanto no apoio logístico aos aliados, ao disponibilizar bases aéreas estratégicas e garantir a segurança no Atlântico Sul. Já se inscreva no canal e curta esse vídeo. Antes da entrada oficial na guerra, o Brasil vivia uma fase de neutralidade cautelosa, característica dos primeiros anos do conflito. O presidente Getúlio Vargas, que liderava o país sob o regime do Estado Novo, um governo autoritário estabelecido em 1937, procurava equilibrar as relações com os dois lados em conflito, mantendo acordos comerciais com as potências do eixo e com os aliados. A Alemanha, em particular, era um importante parceiro comercial do Brasil, e essa relação era reforçada pela presença de grandes comunidades de imigrantes alemães no sul do país. No entanto, a posição geopolítica do Brasil no hemisfério ocidental e a proximidade com os Estados Unidos tornavam difícil uma neutralidade prolongada. A política de boa vizinhança implementada pelos Estados Unidos, sob a liderança do presidente Franklin D. Roosevelt, teve grande influência sobre o Brasil. Através de acordos bilaterais, os Estados Unidos se comprometeram a fornecer apoio técnico e militar ao Brasil, enquanto o país latino-americano oferecia matérias-primas estratégicas para o esforço de guerra aliado. Esse estreitamento de relações culminou na Conferência de Natal em 1943, onde Roosevelt e Vargas selaram um acordo para o envio de tropas brasileiras à Europa. A gota d'água para a entrada oficial do Brasil na guerra foi a série de ataques de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros em 1942. Esses ataques resultaram na perda de centenas de vidas civis, causando indignação pública e pressionando o governo a agir. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália, alinhando-se oficialmente com os aliados. Essa decisão marcou um ponto de inflexão na política externa brasileira e inseriu o país diretamente no conflito global. A principal contribuição militar do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi o envio da Força Expedicionária Brasileira, FEB, composta por aproximadamente 25.000 soldados. A formação da FEB foi um grande desafio logístico e organizacional. Inicialmente, o Brasil carecia de uma estrutura militar adequada para participar de uma guerra moderna. O exército brasileiro, que até então se concentrava na defesa interna e no controle de distúrbios, não tinha experiência em guerras de grande escala e em teatros de operações internacionais. Com o apoio dos Estados Unidos, a FEB passou por um processo de modernização, recebendo treinamento e equipamentos modernos. Esse processo envolveu a adaptação das tropas a novas táticas de combate, incluindo a guerra em condições adversas, como o frio extremo e o terreno montanhoso que enfrentariam na campanha da Itália. A FEB foi enviada ao Teatro de Operações na Itália em 1944, sob o comando do general João Batista Mascarenhas de Moraes. Lá, os pracinhas brasileiros lutaram ao lado das forças americanas, britânicas e de outros países aliados. As primeiras operações militares da FEB foram cercadas de incertezas e desafios, uma vez que os soldados brasileiros precisaram se adaptar rapidamente a um cenário de guerra altamente sofisticado e hostil. Apesar das dificuldades iniciais, as tropas brasileiras mostraram determinação e coragem. Entre as batalhas mais importantes em que a FEB esteve envolvida, destacam-se Batalha de Monte Castelo e uma das operações mais difíceis e emblemáticas para os brasileiros. O objetivo era tomar uma posição estratégica defendida por tropas alemãs nas montanhas dos Apeninos. Após várias tentativas fracassadas e meses de preparação, a FEB conseguiu capturar Monte Castelo em fevereiro de 1945, após um combate árduo sob condições climáticas severas. Essa vitória teve grande importância simbólica para o moral das tropas e para a consolidação da participação brasileira no conflito. Batalha de Montese, outra vitória decisiva das tropas brasileiras, que ajudou a abrir caminho para o avanço aliado no norte da Itália. A tomada de Montese foi marcada por intensos combates urbanos e resultou em pesadas baixas para ambos os lados, mas consolidou a reputação da FEB como uma força eficiente e determinada.
Operação em Fornovo de Taro. No final da campanha, a FEB participou da rendição de uma grande força alemã, capturando milhares de prisioneiros. Esse episódio marcou o desfecho das operações militares brasileiras na Itália. No total, a FEB capturou cerca de 20.000 soldados inimigos e libertou diversas cidades italianas. Embora sua participação tenha sido limitada em termos de números, o impacto foi significativo, principalmente ao contribuir para a pressão final sobre as forças do eixo na Itália. Além da FEB, a Força Aérea Brasileira, FAB, também desempenhou um papel crucial na Segunda Guerra Mundial. A FAB participou de missões de patrulhamento no Atlântico Sul, ajudando a proteger as rotas marítimas que eram vitais para o transporte de suprimentos e tropas aliadas. Essas operações foram especialmente importantes no combate à ameaça representada pelos submarinos alemães U-Boats, que atacavam embarcações mercantes e militares nas águas do Atlântico. A FAB também participou de missões de combate na Europa, com a primeira esquadrilha de ligação e observação, primeiro elo, atuando na Itália ao lado das forças aliadas. Os pilotos brasileiros foram responsáveis por missões de reconhecimento aéreo, bombardeio tático e apoio às tropas terrestres. Sua contribuição ajudou a garantir a superioridade aérea dos aliados no teatro de operações europeu. A localização estratégica do Brasil fez do país uma peça-chave na logística aliada. As bases aéreas no Nordeste do Brasil, especialmente em Natal e Recife, foram fundamentais para as operações dos aliados no Atlântico Sul. A base de Natal, em particular, foi apelidada de Trampolim da Vitória devido à sua importância como ponto de escala para aviões americanos que cruzavam o Atlântico rumo à África e à Europa. Essas bases serviram como centros de abastecimento e manutenção para aeronaves e navios aliados, além de serem utilizadas para missões de patrulhamento e combate a submarinos inimigos. Essa contribuição logística foi essencial para o esforço de guerra dos aliados, permitindo que as forças anglo-americanas mantivessem um fluxo constante de suprimentos e reforços para os teatros de operações na Europa e na África. A posição geográfica do Brasil no hemisfério ocidental também ajudou a garantir a segurança das rotas marítimas aliadas no Atlântico Sul, protegendo o transporte de petróleo, armamentos e outros recursos vitais. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial teve impactos profundos no cenário político, social e econômico do país. No plano interno, a guerra catalisou um processo de modernização das Forças Armadas brasileiras, que receberam novos equipamentos, treinamento e conhecimentos técnicos, adquiridos em cooperação com os Estados Unidos. Esse processo de modernização foi fundamental para transformar as Forças Armadas do Brasil em uma instituição mais profissional e eficiente, capaz de desempenhar um papel importante no cenário internacional no pós-guerra. Politicamente, a guerra também acelerou a transição do Brasil para um regime democrático. O Estado Novo, instaurado por Getúlio Vargas, era uma ditadura que controlava a liberdade política e de imprensa. No entanto, a participação do Brasil na guerra ao lado dos aliados, que lutavam pela democracia e contra regimes autoritários, criou uma contradição interna. O retorno dos soldados brasileiros que haviam lutado pela liberdade na Europa gerou pressão por reformas políticas no Brasil. Em 1945, logo após o fim da guerra, Vargas foi deposto por um golpe militar, e o Brasil passou por um processo de redemocratização. Foram realizadas eleições democráticas, e o país iniciou uma nova fase de sua história, marcada por maior participação popular e uma busca por consolidar suas instituições democráticas. No cenário internacional, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial teve repercussões significativas. Ao se aliar aos vencedores do conflito, o Brasil conseguiu fortalecer sua posição como um ator relevante na política internacional. O país foi um dos membros fundadores da Organização das Nações Unidas, ONU, participando ativamente das negociações para a criação da instituição em 1945. Essa participação consolidou o Brasil como uma liderança regional na América Latina e um aliado estratégico dos Estados Unidos no pós-guerra. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, apesar de modesta em comparação com as grandes potências, teve um impacto significativo no conflito e nas décadas subsequentes. A Força Expedicionária Brasileira, FEB, a Força Aérea Brasileira, FAB, e o apoio logístico oferecido pelo país foram fundamentais para o esforço de guerra dos aliados. Além disso, a guerra catalisou mudanças internas no Brasil,
levando à modernização das Forças Armadas e à redemocratização. No cenário internacional, o Brasil emergiu da guerra como uma potência regional e um ator importante nas questões globais, moldando sua trajetória nas décadas seguintes. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial é um capítulo essencial de sua história, que ressalta o papel do país na luta pela liberdade e pela paz mundial.